contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente dar o nosso pontapé inicial aqui no estudo da lição da Escola Sabatina. Para alguns é inicial, para alguns é final, que a pessoa gosta só de assistir alguma coisa no final da semana. E o episódio de hoje, episódio número 3 da lição do Êxodo, que é o terceiro trimestre de 2025, livro do Êxodo, a gente vai falar hoje sobre oposição, sobre o desânimo do líder, sobre quando parece que aquele Deus que te chamou para uma missão deixou você por conta própria, né? Então, as coisas aqui não necessariamente vão dar certo. E aí, o que acontece? Será que Deus ainda está no controle, está no comando? Será que Deus ainda é soberano sobre o seu chamado, sobre o seu povo? Então, nós vamos ver aqui algumas questões sobre liderança, sobre como confiar em Deus quando as coisas aparentemente dão errado, tá certo? Então, vamos conversar sobre isso na lição de número 3, explorando os capítulos 5, 6 e um pedacinho, comecinho ali, do capítulo 7 de Êxodo. E para quem já está acompanhando desde o primeiro episódio, sabe que nós temos nessa temporada um convidado todo especial, que é o Leonide primo, que não é meu primo, ele é primo de alguma outra pessoa. Primo de todos. Primo de todos, né? Mas ele está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho desse livro do Êxodo. Obrigado, Leonide, mais uma vez. É uma honra estar aqui com você e com a galera também, podendo trabalhar esse livro tão peculiar do texto bíblico. Fantástico. É um livro de saída muito bom, assim, né? Não, é um livro de nomes, né? Já viu isso aí, né? Livro de nomes. Isso aí, ó. Você que tá atento aí, sabe que Êxodo é um livro sobre os nomes aqui das tribos desse povo que está, na verdade, essa galera Galerão está para se tornar um povo. Isso. Né? Dentro do contexto da aliança, tá certo? Então, assim, a gente pincelou um pouquinho disso na semana passada, no episódio anterior, porque a gente começou a falar sobre o chamado de Abraão, né? Abraão. Por que eu tô falando Abraão? Não sei por que eu tô falando Abraão. Deus é o Deus de Abraão, Isaac, então, Jacó e Moisés. Abraão, Isaac e Jacó chama Moisés. Isso. Né? E foi Moisés, constrói uma arca. Não tem nada a ver. Foi a mãe dele que fez, inclusive, quem lembra da lição? É verdade. Moisés também teve uma arca. Na arquinha. Isso. E aí, Moisés, ele tá lá no meio do deserto, já meio que esqueceu, né, da sua missão. E aí, Deus vai lá e fala assim, não, agora... Mas, tipo, bora trabalhar, ele 80 falou. anos depois, vamos trabalhar e tal. Aí você pensa assim, não, Deus chamou, né? Se Logo, Deus chamou... não tem o que dar errado, né? Não, e ele falou assim, eu vou estar contigo, vou colocar as palavras na tua boca. Vou chamar seu irmão, vou te dar um monte de sinais e vai dar tudo certo no final. Isso ele nem falou, né, que vai dar certo. Ele falou, quando você estiver de volta aqui, você vai saber. Então, pra mim isso é dizer a mesma coisa que no final vai dar tudo certo. Porque, tipo assim, eu vou trazer... não chegou ainda. Eu vou tirar você do Egito. Não, é que ele falou assim, eu vou tirar você do Egito. Mas como é que eu vou saber que você tá comigo? Quando você vier aqui, né? Quando você estiver aqui, é porque deu certo. O melhor sinal você possível. vai perceber que deu certo. Aí eu falei assim, não, então, ele tá dando a palavra dele, vamos lá, né? Então agora, Leonide, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo, assim, vai acabar certo, que Deus prometeu que vai acabar certo. Amém. Na eternidade vai dar tudo certo. E o processo? E o caminho? Então. E a jornada? E o passo a passo? E o disse que me disse, né? E aí, qual que é a expectativa então agora de Moisés? Nossa, quando Deus nos chama para alguma coisa, ou ele, né, nos dá um indício de que ele quer uma coisa para nós, assim. Inclusive, é quem diga que na caminhada, o que mais importa é o durante, nem o destino final. Porque o destino final é a combinação do local com quem você se tornou na caminhada. Olha só que bonito. Muita filosofia. Vamos mudar a abordagem aqui e tal. Vamos ao texto, então, Vamos ao texto. Mas então, assim, o que a gente tem na lição dessa semana, com a oposição de Faraó, e não só do Faraó, mas com a oposição de Faraó, e aí a oposição do próprio povo, né? Aí você chegou aqui falando que estava tudo certo, e agora? Cadê, né? E aí todo aquele medo que Moisés tinha no começo se torna realidade, e como é que Moisés vai lidar com isso? E lembre que a gente começa o capítulo 5, por mais que quando Moisés, ou o autor do Êxodo, como você quiser falar, ele escreveu esse texto, não tinha divisão de capítulo. Então ele termina a sessão do chamado dele com "e o povo creu". E ele vai se encontrar com o Faraó, com o povo crendo, o povo confiando. O povo crendo nos sinais, no discurso, sim, vai dar tudo certo.
Isso vai ser muito importante, inclusive, quando a gente for falar sobre o trabalho do povo. Uhum. Porque o povo tá crendo, vai dar certo. Foram trabalhar até mais felizes, né? Exato, ou nem foram trabalhar. Estamos livres, eles pensaram. Não, mas eu quando não vou trabalhar, eu trabalho muito mais feliz. Perfeito. Falar, né? Mas enfim, abra aí a sua Bíblia, se você não tá dirigindo, se você não tá lavando louça ou andando de bicicleta, abra a sua Bíblia aí, tá certo? Em Êxodo capítulo 5, que é onde a gente vai começar a nossa jornada de hoje, com essas expectativas e esses paradoxos na nossa cabeça sobre o chamado de Moisés e agora a abordagem dele em relação ao povo, ao faraó, tá certo? Então, capítulo 5 aqui de Êxodo, vamos ao verso 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a faraó, assim diz o Senhor, depois de quando? Depois que o povo creu. Depois que o povo creu. Então Afinal, foram feitos os sinais, o povo creu, confiou, depois aí depois eles foram lá. foram lá e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Não tem nem papo de, Libertação. ninguém aqui mais vai trabalhar, Não. né? A gente vai se sindicalizar, não tem essa Não conversa. tem esse papo. Ainda não. Não, deixa a gente sair para celebrar uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então, imagina, Moisés confiante, Deus do meu lado, Deus, eu sou e estou. O Moisés que nem queria estar lá para comer de conversa. Não, mas agora... Mas não soube dizer isso, né? É. Ficou enrolando. Mas foi. Fica pra você a dica. Se você não quer fazer alguma coisa, fale logo. Não fique enrolando. Então, aí ele agora vai... Beleza, Deus já me deu sinais, já me deu garantia dele, mandou meu irmão. Todo o povo creu, que era o povo ponto creu. dele, inclusive. Esse povo não vai Porque crer ele em mim. fez os sinais, Sim. então não era alucinação dele. É o que faltou pra Moisés falar, como é que eu vou fazer se Faraó não crer? Então, É tudo bem. aí ele chega lá, então faraó, deixa... Só que Deus já tinha falado, eu vou endurecer o coração do faraó, e de primeiro ele não vai deixar o povo ir. Sim, a não ser se for com o braço estendido e mão forte. Então, só que aí parece que talvez ele prestou atenção nessa parte, não sei, mas enfim. Ele tava pensando na próxima desculpa que ele daria. Enfim, não estava prestando atenção no que Deus estava falando, não sei. Mas a questão que fica aqui pra gente abrir essa conversa é, Faraó, ele vira pra Moisés e fala assim, olha, você tá falando de Senhor, Senhor, Senhor? E ele vai usar o nome de Deus, né? É porque ele tá repetindo o que Moisés falou, né? Sim. Ó, o Yahvé pediu pra gente ir adorar ele no deserto, então deixa o povo ir. Ele falou assim, Quem é Yahvé? o que ser um Yahvé? É, Né? Onde come, onde dorme, onde mora, o é que de faz. pendurar no cabelo. Então. Pendurar no cabelo não, pendurar no cabide e passar no cabelo. É um tempero, né? Não sabemos. Não sei o que é um Yahvé. Então, eu não vou deixar o povo ir. Uhum. E aí tem aquela questão, né? De novo, a gente usa a semântica das palavras de determinadas formas do português, no hebraico, Sim. inglês e tal. Quando a gente fala de não sei ou não conheço, é aquela coisa intelectual. Eu não sei sobre. Não tenho informações, né? O Sobre faraó isso. está simplesmente, assim, de novo. Quem é o povo hebreu? Não, o povo hebreu é o povo lá de Jacó. Quem é Jacó? Israel. Israel é aquele que brigou com Deus. Que Deus é? Quem que é o Deus desse povo? Uhum. Será que em 400 e tralalá anos, será que o cara que domina uma nação inteira, ele não faz ideia de quem é o Deus dos hebreus? Sim. Né? E agora eu Por falo, não sei quem é, não. É tipo assim, nunca ouvi falar, nunca estudei sobre, nunca li sobre, ou existe algo mais acontecendo aqui nesse primeiro ato de afronta aqui? Quer dizer, não é Faraó que tá afrontando, né? Não. O Faraó é o rei, é o soberano, quem tá afrontando é o cara que falou assim, ó, então, sabe os seus escravos? Libera eles aí, porque eles não vão ser mais escravos, não. O Moisés que era meio afrontoso, né? Sim. Mas a recusa é de Faraó. O que tem nessa postura dele aqui? É importante sempre a gente lembrar que as coisas na Bíblia, elas vão aparecer, e sempre que uma coisa ela aparece e se repete, essa coisa ela tem, querendo ou não, ela puxa esse outro assunto, sabe? Por exemplo, uma coisa apareceu em tal capítulo, ela volta a se repetir mais pra frente, ela tá dialogando com aquilo que veio antes. Então a palavra conhecer não foi a primeira vez que apareceu aqui no texto bíblico, e muito menos no Êxodo. Essa primeira palavra como conhecer apareceu com José, lembra? O faraó não conhecia José. Aí depois apareceu com Deus, eu conheço o seu sofrimento. E agora aparece com o faraó, não conheço o Senhor. Então a palavra conhecer vai se repetindo, e lembra que a gente sempre, todos estão trabalhando isso, né? Uhum. Essa questão como o conhecer é algo impregnado, é algo íntimo, é algo forte. Então quando o faraó fala não conheço, não é que ele tem informação sobre. Mas primeiro, ele não tem informação nem sobre o nome, mas isso sim, mas também ele sabe quem é esse Deus do povo de Israel, sabe quem é esse Deus. E ele não se importa com esse Deus.
Ele não tem relacionamento com esse Deus. Essa resposta de Faraó, na verdade, ela nem é uma falta de informação, mas ela, como você bem disse, é uma afronta. Faraó está se colocando de forma afrontosa contra esse Deus. Devemos lembrar, mais uma vez, porque a própria escravidão é uma resposta afrontosa de Faraó. Não foi esse Faraó aqui, mas foi o Faraó. A entidade. Isso, essa coroa, né, do Egito. Eles se levantam contra Deus, que fez o povo se multiplicar, e falam, não vão se multiplicar. E agora Faraó fala, não conheço o Senhor, não sei quem é Yahweh ou Yahvé, não vai subir ninguém, não vai sair ninguém daqui. E essa resposta, na verdade, mostra essa afronta dele, que ele não só não tem informação, como ele não quer relacionamento com esse ser. Exato. E é importante a gente frisar que, assim, a Bíblia, de novo, a gente mencionou isso na primeira lição, no primeiro episódio, de como tem várias coisas na Bíblia que elas servem como paradigma, né? Como um símbolo maior, é uma realidade factual, sim, mas é um símbolo de algo maior. É um modelo, né? É um modelo, exatamente. E Faraó e o Egito, eles são um paradigma que já foi apresentado pra gente num outro episódio, lá em Gênesis capítulo 11, né, na Torre de Babel. Perfeito. É um sistema humano, e aí esse sistema humano, ele pode ser religioso, político, militar, filosófico. Sim. Mas no cerne da questão desse paradigma está a autossuficiência e a afronta ao plano de Deus. Então você falou assim, não, Deus ele fez a aliança dele, essa aliança é da multiplicação do povo e tal. Aí Faraó vai lá e fala assim, não, não vai se multiplicar não, eu vou escravizar vocês aqui, vocês não vão ser livres e tal. Autossuficiência e oposição a Deus. Vou fazer as coisas do meu jeito. E isso que acontece no Gênesis 11 já aconteceu lá em Gênesis 3. Perfeito. Que na verdade é quando Adão e Eva, eles resolvem virar para Deus e falar assim, não, eu sei que quem define ou quem conhece o bem e o mal é você. Mas ao comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, nós estamos declarando que nós somos tão íntimos com o bem e o mal que nós é quem vamos definir o que é certo e o que é errado. O que é uma prerrogativa, esse é o cerne da rebelião. Sim. O que é prerrogativa divina de conhecer, porque Deus conhece o que é o bem e o que é o mal. Ele conhece o suficiente do universo, como a gente vê no livro de Jó. Jó, tá querendo dar pitaco aí? Você não sabe nem como é que a cabra sobe na montanha. Você está querendo explicar os paradigmas do universo. Então, esse Deus que conhece o bem e o mal, ele fala assim, ó, deixa isso comigo, aqui está o que é bom para você. Sim. Então ele vai, né? Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Não, isso aqui não é bom. Não é bom como esteja só, né? Então ele define o tempo todo o que é bom e o mal e vai marcando ali. Sim. Aí agora o homem quer conhecer, ou seja, ele quer definir, dominar o que é o bem e o mal. E a partir da rebelião do ser humano no casal, e a gente vê essa rebelião se desdobrando em nações e povos a partir da Torre de Babel, o tempo todo, não. Deus falou que vai nos salvar. Deus declarou que o arco-íris é bom. Mas Deus não sabe de nada. Eu vou declarar o que é bom. O que é bom? Eu construí um edifício para eu me salvar. Sim. Né? E aí, vamos construir um monte de coisas usando tijolos para que o nosso nome, seja grande, né? E aí começa Gênesis 12. Não, Abraão, eu vou tornar seu nome grande. Eu sei. Isso é bonito. Como tornar o seu nome grande, do jeito certo e tudo mais. Então você tem o tempo todo aquilo que é Deus definindo o bem e o mal, o bom e o ruim, e o ser humano na sua autossuficiência falou assim, não, mas eu quero definir o que é bom, eu quero conhecer o bem e o mal. E aí Moisés chega e fala assim, olha, apareceu para mim o Deus dos hebreus, que conhece o sofrimento do povo, que sabe das coisas e tal. E Faraó falou assim, eu não conheço esse Deus. Eu conheço por conta própria o bem e o mal, para saber que esse Deus aí não tá com nada, eu não tenho nada, eu não tenho parte com ele. Eu posso definir por conta própria o que é bem e mal. Por exemplo, escravidão é bom. Bom pra vocês. Pra vocês não sei, né? Mas pra mim é muito bom, porque tá ajudando meu império a crescer. Sim. Liberdade, não, liberdade é ruim, né? Tipo, esse negócio de democracia não tá com nada, né? Então, assim, a gente vai ver mais pra frente, quer dizer, a gente já viu, né? O que é bom? Matar bebê. Controle de natalidade na base do afogamento. Isso é bom. Entendeu? Bacana. Cabeça de Faraó, isso é excelente. Então né? Você vê, ele, na cabeça dele, ele quem define o que é certo e errado. Sim. E aí Deus chega e aparece e fala assim, não, isso aqui que eu quero pro meu povo de bom. Não vai. Então, e a gente olha agora pro resto da Bíblia, você vai ver que isso se repete o tempo todo. É o mesmo padrão, o mesmo comportamento, né? Isso é legal você ter falado, né? Porque tem uma diferença, apesar de ser essa rebelião, e tipo, todo o pecado no final é essa rebelião para com Deus, voltando para Gênesis 3, né? Que é você, de fato, tirando Deus do centro da sua vida e falando, não, quem decide sou eu.
Só que em relação a Babel, tem uma sutil diferença e que marca isso ao longo de toda a Bíblia. Enquanto que Babel, eles querem subir até o céu, fazer seu nome grande, uma substituição de Deus, o Egito tem uma negação de Deus. Uhum. Então, quem é o Senhor? Não o conheço, não vai sair. Então, enquanto Babel quer se sentar no trono de Deus, o Egito nega a Deus e fala, não existe Deus, não existe esse Deus de vocês, não existe, não serve. Trono é esse aqui que eu tô sentado. Exato, inclusive a gente vai ver isso mais pra frente, elaborado em Reino do Norte, Reino do Sul, essa perspectiva e tal, livro de Daniel e tudo mais, mas é legal perceber isso, como que o faraó, ele tá emulando de fato o Gênesis capítulo 11, com uma sutil diferença, mas que no final as duas coisas são a mesma coisa. É rebelião aberta contra Deus, uma afronta contra Deus, se colocando no lugar dele, querendo falar, não, quem define sou eu. Uhum. E aí vai ter que arcar com as consequências, né? E infelizmente, assim, o efeito colateral dessas consequências acaba respingando em todo mundo, né? Exatamente. E aí vai dar um pouco mais de pano de fundo aqui para a nossa história. Mas vamos seguir na sequência aqui do capítulo 5, verso 3 em diante, já invadindo aqui a parte de segunda-feira, mais ou menos, né? Vamos lá. Então, a gente vai lendo o texto aqui, pontuando algumas coisas relevantes, é uma porção um pouco maior, então talvez a gente pule algumas coisinhas aqui, mas a gente vai seguindo na sequência. Então, verso 3, eles prosseguiram, né? O Moisés e Arão, no caso aqui, isso. né? O Deus dos Hebreus, você perguntou quem que é? Não conheço. Não, quer dizer, não perguntou, né? Você só falou que não conhecia. Então, o Deus dos Hebreus... A pergunta foi retórica, né? Ele veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Uma pergunta rápida aqui, talvez eu te pegue de surpresa, mas Senhor aqui, no nome de Deus, tem um aspecto de senhorio, né? Sim. Será que Faraó entende isso? Não. Então, lembra de novo que esse Senhor aqui é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus, né? Yahweh, que é o nome da aliança. Exato. Ali, tipo, é o Deus que está em aliança conosco. Portanto, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Né? Ele é o suzerano. Né? Isso, nós somos o vassalo. Isso. Claro que isso é uma linguagem meio anacrônica, né? Mas cabe bem. Mas é uma ideia ali, né, da aliança. Você tem uma parte que ela é a parte superior, digo assim, eu vou proteger você, vou te dar o que você precisa, você vai me servir. Isso. Né? Então, será que Faraó, ao ouvir a palavra Yahvé, Senhor, ele entende esse significado? Por isso que isso... Como assim? Eu sou o Senhor de vocês. Deles. Sim, isso é legal. O Faraó entendia essa relação de divindade como senhorio, porque o Egito estava cheio de divindade. Fundamentado nisso. Para dar e vender de deuses. Então ele entendia essa relação. Só que, lembre que o povo de Israel é escravo do Egito. E quando você tem duas nações, inclusive quando entram em batalha, na cabeça dessa galera do Antigo Oriente Próximo, era não só os povos entrando em batalha, mas os deuses se degladiando. E quem vencia era a divindade mais forte. Uhum. De novo, na cabeça deles. Uhum. Tanto que, um parênteses no parênteses, né? Tanto que em Daniel 1 fala que o Senhor, então Deus, Yahweh, entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jerusalém. Então, enquanto Nabucodonosor está pensando, não, eu venci, o meu Deus é mais forte, na verdade, o Deus derrotado, entre aspas, é o mais forte porque ele entregou. Uhum. Então, fecha parênteses. Então, na cabeça de Faraó, esse Deus do povo de Israel não era uma divindade poderosa, porque ele permitiu que Israel fosse escravizado. Uhum. Então, ele não tem poder nenhum. O Faraó, que é considerado na cabeça deles como filho dos deuses, é muito mais senhor do que senhor. Então não adianta eles falarem, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que manda na gente, mandou a gente sair. Não adianta, cara. Quem é o Senhor de vocês, na cabeça de Faraó, sou eu. Então ele não tá nem seguro de perder o trono dele. Não, porque o Deus dos egípcios, dos israelitas, na verdade, já perdeu a batalha quando os israelitas foram escravizados por 400 anos pelos egípcios. De novo, na cabeça deles, tá bom, gente? Pra que fique claro. Então, assim... O argumento, então, que Moisés usa aqui, então, no verso 3, é, deixa a gente lá oferecer sacrifício para Deus não vir e punir a gente. Sim. Faz tempo que a gente não faz um culto e tal, deixa a gente dar um pular e tal. O rei do Egito diz no verso 4, Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó diz também, o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Isso aqui é uma fala muito curiosa e é muito interessante. Por quê? Quando no capítulo 4 ali, final do capítulo, o povo crê e Moisés vai falar, o texto parece que pinta esse povo numa expectativa muito grande. Então, o povo acreditou que Moisés vai conseguir libertar porque eles viram os sinais. Talvez viram todos os sinais, a água, a mão com lepra,
o cajado virando em serpente, falaram, não tem como, nós estamos libertos. Aí você pensa, então para que eu vou trabalhar sendo que eu vou ser liberto? Então aquele negócio, né? Começou a Terceira Guerra Mundial, para que eu vou trabalhar se o mundo vai acabar? Claro que é uma brincadeira, mas talvez esse lance do pessoal estar ocioso na cabeça de Faraó é justamente porque eles estavam com a esperança tão lá em cima de que tudo daria certo, seriam libertos, que eles achavam que já estava tudo resolvido, não precisa trabalhar. Essa tá no papo. Tá no papo. E aí Faraó responde com uma coisa muito forte, porque a partir do verso 6 ali, ele vai dar ordem para os capatazes para tirar do povo a palha. O povo tinha que fazer os tijolos para o seu trabalho, né, que era de construção. E aí eles tinham que agora que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas sem receber a palha de Faraó. E aí eles saem no mato para colher a palha e não conseguem bater as metas. Então, na cabeça do povo, vai dar tudo certo, porque chegou o libertador, Moisés. Corta para eles tendo que correr para o mato, pegar a palha, entregar o negócio, que eles não conseguem fazer. Então, em vez de ficar melhor com a chegada de Moisés, para o povo fica pior. E olha, assim, eu tava lembrando de um negócio agora, daquelas conexões que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só porque é coincidência? Ou será que não é? Não sei. Coincidência ou Jesuscidência? Olha só, porque lá em Gênesis 11, como a gente estava falando da oposição e tal, tijolos, não? o texto diz assim, vamos juntar palha e piche, como é que é? Betume. Betume será por argamassa. Para queimarmos tijolos e fazermos uma construção que vai se opor a Deus, né? Ou, como você explicou, se colocar no lugar de Deus aqui, né? E aí, beleza, vamos criar um império, né? E aí, o que é império na Bíblia? E aí você chega aqui e o Faraó, não, vamos escravizar um povo para poder fazer a mesma coisa, fazer um ódio ao nosso império aqui e tal. Curiosa essa ligação, né? É meio randômica, ou talvez, né? Nem tanto, porque a gente começa a perceber agora o que é esse sistema que se opõe a Deus. O problema não é só que, tipo assim, não, vamos tirar a religião da nossa vida, vamos fazer as coisas nós mesmos. O que Gênesis claramente mostra pra gente, agora Êxodo vai, né, deixar ainda mais claro, é o sistema que se opõe a Deus, em algum momento vai começar a se opor à própria humanidade. Exato. E aí você começa a ter um querendo oprimir o outro, né? É basicamente... perseguição. É o que você vê já no capítulo 4 com os descendentes de Caim. Sim. Né? É tudo na base da vingança, da resposta na violência. Então... uma promiscuidade avançada e uma rebelião para com Deus, né? Exato. Então é curioso que isso apareça aqui, né? Mas como você falou, né? O Faraó tira aqui então a palha e aí manda eles trabalharem a mesma coisa, mesma quantidade de tijolos, tudo, sem diminuir a cota e tudo mais, né? Então, já que eles estão desocupados... vamos dar mais trabalho. Dá mais trabalho, né? E a conta é básica, né? Se você pede a mesma cota do dia anterior com o dobro de serviço, não vai dar. E inclusive no verso 14 fala, né? E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que o superintendente de Faraó tinha posto sobre ele. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? A resposta é simples: Faraó tirou da gente a palha. E Faraó vai falar: tirei porque vocês não estão trabalhando. Estão mandando aqui o pessoal querendo fazer festa no deserto? Que absurdo é esse? Tá querendo sair, tirar 3 dias pra passear por aí e tal. Na verdade, assim, é caminhar 3 dias, fazer a festa e depois mais 3 dias. Mal sabia eles que eles não iam voltar, né? Mas... Então aqui do verso 15 até mais ou menos o 19, vai ter uma repetição dessa situação que o Leonido explicou pra gente, tá? O texto tem essa repetição porque quer mostrar justamente a aflição deles. Sim, né? Tipo e assim, como eles vão e voltam, né? Eles são açoitados, aí vão falar com o Faraó: Faraó, pelo amor de Deus. Aí o Faraó vai lá e fala: ó, vocês estão preguiçosos, vocês vão ter que se apanhar mais, cadê a meta de vocês? Então tem todo esse vai preâmbulo. e volta, bate e volta, parece que tá dando murro e ponta de faca, né? Exato. E o verso 19 termina dizendo: olha, não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Tá decidido. Então eles perceberam que não era tipo assim, o Faraó de zoeira pra ensinar uma liçãozinha. Não, a partir de agora esse é o novo normal. E aí, verso 20, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram. Então, eles foram lá, os líderes foram lá reclamar com o Faraó diretamente, pularam por cima de Moisés e Arão, foram direto do Faraó, o Faraó falou: não, é isso aí mesmo, vai lá falar com seus amiguinhos lá, né, seus profetas e tal. Quando eles saíram, os líderes, da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue. É tipo assim, ó, então, esse Senhor que vocês dizem que estão servindo, ele vai julgar vocês, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar.
Então Moisés, voltando ao seu senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Eu não falei? Não falei que ia dar ruim? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Tudo que você fez até agora é pirotecnia, né? Truquezinho de sangue, de cobra e tal, mas libertar o povo... Nada. Na verdade, aconteceu o contrário. E o povo tava falando assim: Moisés, você veio aqui em nome de Deus para nos libertar Ou pra nos matar. ou para matar a gente? Então, assim, é Deus mesmo que você tá servindo? Se é Deus, que Deus te julgue então, porque ele falou assim: Deus, você tá vendo, né? Tá dando ruim pra mim aqui. Só que isso é engraçado, né? Porque o povo Eu não sei se eles achavam ou não. É engraçado a gente lendo hoje, milênios depois. Por quê? O povo vai reclamar com Moisés, mas Deus em nenhum momento falou que seria fácil na primeira conversa. Não, e o que a gente leu lá no capítulo no episódio anterior é: eu vou endurecer o coração do faraó. Sim, e ele não vai libertar vocês senão por braço estendido e mão forte. Essa repetição voltando. Por quê? Não seria fácil. Só que não só o povo parece que não sabia disso, porque o Moisés parece que não falou para eles, mas o Moisés também parece que esqueceu de que não seria fácil. E aí o povo, quando tem a primeira centelha de esperança, já se agarra nela como se fosse o ar para respirar e viver. E quando dá errado, porque Deus falou que daria errado, o pessoal fica chateado. Acontece um grande desapontamento. Um grande desapontamento. Só que o que eu acho interessante é que o povo briga com Moisés e Arão, e Moisés e Arão, aparentemente, no texto aqui pelo menos, não responde nada a eles. Não fala nada para eles. É como se eles ouvissem mudos, saíssem cabisbaixos e corta pra cena de Moisés falando com Deus. Falando: Deus. Tipo, então, a culpa não é do povo. Ele não fala pro povo ter paciência. Não fala pro povo ter esperança em Deus. Ele fica quieto, se volta a Deus e fala: Senhor, o que eu te fiz? O que o senhor tem na cabeça? Tava lá eu e as ovelhas. De boaça. Tranquilo. O povo aqui tava menos mal, que agora tá sofrendo. Piorou. Não tem palha. E aí, por que você mandou? Então, aparentemente, inclusive essa lição de segunda, aparentemente ela termina com Moisés falando: Deus, eu tava certo o tempo todo. Lá no monte eu falei pra tu: não me envia qualquer outro, envia o Arão mesmo, não me envia, porque não vai dar certo. Então aqui você percebe Moisés brigando com Deus, mas ele meio que colocando essa disposição, tipo, que ele não era a pessoa certa para a missão de novo. Isso é curioso. E aí às vezes dá a impressão do tipo assim, né? A gente já sabe que Faraó é o cara que quer definir o que é certo e errado. Sim. Mas parece que Moisés está indo pelo mesmo caminho, né? Exatamente. Porque tipo assim, não, eu sei que o senhor é Deus, mas acho que o senhor tá errado nessa. Quem tô certo sou eu. Eu que sei que eu não sou o melhor do É de falar, Leonide. Quem nunca, né? Não, então, tipo, a gente falou que a Bíblia às vezes não dá pra fazer essas aplicações na hora, mas tem alguns momentos em que fica tão fino. É que de novo a gente vê de fato paradigmas, né? A gente só tem que tomar cuidado, sim, pra encontrar de fato uma fotocópia, mas a gente encontra espelho, sim, pra gente olhar e se identificar muitas vezes com esse tipo de coisa, fato, né? A gente muitas vezes recebe coisas da vida mesmo. A gente acha que Deus não tá com a gente porque as coisas não andam no nosso tempo. E a gente pensa isso. Tipo, todo mundo já passou por isso. Alguns estão passando por isso agora. Falando: não, as coisas não estão dando certo. Ah, Deus, eu falei pra você que não seria assim e tal. E pensa até que Deus abandonou a pessoa. E que, na verdade, as coisas não são tão simples quanto a gente acha que serão. E tá tudo bem. E muitas vezes é através delas que Deus vai se mostrar ainda mais poderoso, né? Sim, de fato. E é isso que a gente muitas vezes vai esquecer. Mas eu acho que assim como Moisés e como a própria liderança, às vezes a gente acha que não, porque algo não tá indo tão suave ou tão, né, tipo, tranquilo quanto a gente esperou, então não é o plano de Deus. Sim. Ou não é a vontade de Deus, assim, a menos que as coisas deem todas certas no processo, né, passo a passo, não tiver nenhum percalço e tal, então não era Deus. Porque tá dando errado, então não era Deus. Mas às vezes, muitas vezes, nesse estado dando errado, que Deus vai mostrar quem de fato ele é. E nesse processo, como a gente falou na semana passada, é que Deus está querendo nos ajudar a confiar nele, né? E a gente está resistindo, falando assim: Deus, acho melhor cada um segue o seu caminho, porque não vai dar muito certo, né? E agora a gente, né, entrando na parte de terça e no capítulo 6 de Êxodo, Deus vai resposta responder. de Deus. Deus vai responder. E eu acho fantástica a resposta de Deus, porque Deus não vai chegar e falar: Moisés, você é o cara, você consegue. Não, Moisés, fica tranquilão. Tipo, a resposta de Deus, ela é fantástica. Dá pra ler, né? Não, vamos lá. Capítulo 6, então.
Então o Senhor disse a Moisés. Então, o que é esse então? Moisés reclamando. Sim, aí Deus em seguida já responde. Senhor, eu falei, não tá dando certo, tal. Moisés, agora você verá o que eu vou fazer ao faraó. Calma, eu tava armando O negócio cena, tá só começando, filho. Calma, eu falei pra você. Agora você verá o que eu vou fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir. E por mão poderosa os expulsará da sua terra. Não é que ele vai Deixar vocês irem, não. Ele vai clamar desesperado porque vocês saiam daqui. Verso 2, Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Olha só que interessante, né? Ele relembra aqui que ele é o Deus da aliança, dos antepassados e tudo mais, mas é aquilo que a gente mencionou no episódio anterior. Ele não se apresenta de fato com esse nome. Eu sou, eu sou, eu estou, né? Como a gente discutiu e tudo mais. Eu falo assim, eu apareci para eles como Todo-Poderoso. El Shaddai, né? E eles não me conheceram exatamente como esse Senhor que vocês estão conhecendo agora. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. A gente já discutiu o que significa lembrar da aliança no primeiro episódio. Verso 6. Portanto, diga aos filhos de Israel, esse bando de chorão e reclamão. Não, ele não fala isso não. Eu estou falando porque eu sou humano, não sou divino. Verso 6. Diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão e vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei essa terra a vocês como herança, porque eu sou o Senhor. Fala poderosa Que de bonito, Deus, né? E assim, de novo, não tem bronca aqui. Não. E também não tem nenhuma passada de mão em Moisés. Falando, não, Moisés, você é o cara. Você consegue. Não. Porque não tem a ver muito com Moisés, né? Tem a ver com Deus, né? Eu sou o Senhor, eu vou tirar vocês. E eu acho tão bonito, porque no verso 7 ele fala sobre tornar o povo por seu povo e Deus ser o seu Deus. Isso aqui é a linguagem puríssima da aliança. Então ele tá falando, eu vou entrar em aliança com vocês. E mais ou menos a garantia de que tudo vai dar certo não é outra, senão Deus. Eu sou. Eu sou. Eu estou, né? Vai acontecer porque eu estou falando. Isso me lembra muito uma fala de Deus para Abraão, de novo aqui os nomes, né? O jeito que eu me apresentei para eles e tal. Mas quando Abraão ele tá morrendo de medo da retaliação daquele pessoal, daqueles reis. Eu sou o seu galardão, ele fala, Gênesis assim, 15, não né? tema, Abraão, eu sou o seu escudo. Eu sou, você fala, galardão, grande será a sua recompensa, o seu galardão. Seu galardão, exato. Então ele fala assim, Abraão, você não é que tipo assim, não, vai dar tudo certo no final. Abraão, eu sou. O que você precisa agora, eu sou. Sim. Então eu sou o seu escudo, mas Senhor, qual que vai ser minha recompensa no meio disso tudo? Não, eu sou a sua recompensa. E isso é legal, porque inclusive vai prometer nesse texto a semente, né, a descendência para Abraão, e o texto vai falar no verso 6, e Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. E muita gente pensa que o que Abraão crê é na promessa, mas não é na promessa que Abraão creu. Abraão creu no Senhor, o texto fala isso, Abraão creu no Senhor, isso foi imputado para a justiça. Fé e crença, né, fé não é crença em frases e coisas, fé é a crença e confiança em alguém. Então não é porque Abraão confiou, não, a promessa é que eu vou ter um filho, confiei. Não, ele creu naquele que prometeu. E da mesma forma aqui vai acontecer porque Deus prometeu. O grande fator que faz a coisa ir para frente é único e exclusivamente Deus. Nem Moisés pode mudar isso daqui, é só Deus. Isso. O que me lembrou, que eu acabei não mencionando no comecinho, quando a gente estava falando que Faraó ele diz, né, não conheço o Senhor. E agora a gente tá falando, você falou aí da crença em Deus, da fé em Deus, na pessoa de Deus. E aí, juntando essa coisa do conhecer, eu me lembrei daquilo que Jesus vai falar para os discípulos, né? Ele fala, a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus, o Senhor, e Jesus Cristo a quem tu enviaste, né? De novo, ele não tá falando assim, a vida eterna é essa, saber sobre quem é Deus. Não. Não, é essa confiança de Abraão
E agora ele tá falando-se pra Moisés. Moisés, eu não vou dar tapinha nas suas costas e falar assim, ó, você é bom, acredite em você, né? Um negócio meio coach, né? Não, e aí, olha só, a gente fala sempre dessa questão da aplicação, de ficar se olhando no texto, porque muitas vezes alguns pregadores sobem no púlpito e eles vão ler essas histórias, tirar traços de coragem, de determinação dos personagens e tudo mais, para falar assim, viu? Assim como Moisés foi lá e foi corajoso, Gideão, Josué, Davi e tal, você também precisa acreditar em você, você precisa, né? Papapá, olha só, Davi só precisou de uma pedrinha. Não. Ele levou 5. Então, e a pedrinha, tipo assim, ele pegou porque ele quis também, porque se Deus quisesse, enfim, o ponto aqui é o seguinte, Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, o que eu falei para você pro começo de conversa? Eu sou. Deus, como é que a gente resolve? Eu. Tá, mas e o faraó, ele não tá querendo deixar, como é que a gente faz? Eu sou, eu estive com seus pais, e o nome que eu me apresentei para eles era Deus Todo-Poderoso. E eles creram em mim. E eles receberam essa justiça de terem crido em mim. Então agora, sossega, fica calmo, porque eu já te falei, eu ouvi. Eu vi. Eu estava com eles quando aconteceu. E vou cumprir minha palavra, né? E eu vou falar, eu vou fazer aquilo que eu falei, porque eu sou o Senhor, eu vou tirá-lo. E eles vão tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, tirá-los da escravidão e tal, com esse braço estendido, com manifestações de juízo, porque eu sou o Senhor, né? E isso é maravilhoso e como você falou, é essa crença nesse Deus que deve nos dar esse ânimo. Sim. Não é? Acredite em você mesmo, você é capaz, olhe dentro de você, procure essa força que... Não, eu sou. Isso é o suficiente. Isso basta. Mas... Só que isso é fantástico, porque que resposta brilhante de Deus. Relembrando a aliança, firmando a aliança, prometendo. E aí você olha, talvez Moisés olhou e falou, rapaz, realmente vai dar tudo certo. E aí o verso seguinte, que é o verso 9, é bizarramente oposto a tudo essa beleza. Que o texto fala assim, ó, desse modo falou Moisés e os filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Aí Moisés fala mais, e aí o verso 12, Moisés vai falar com Deus de novo. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu nem sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, deu o mandamento para que os filhos de Israel para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Então, Deus fala de uma forma fantástica, relembra a aliança, ele confirma a promessa, se apresenta e fala, Moisés, vai que eu vou ser contigo. E aí você espera, não, agora vai. Agora o negócio vai dar certo. E o verso seguinte é, ninguém ouviu. Ninguém atendeu. E aí, inclusive, fala que eles não ouvem por causa do espírito e da dura servidão. Então, o sofrimento da escravidão faz eles se fecharem a Moisés. E aí Moisés volta para Deus e fala, ó Deus, se nem o povo, que é o teu povo, que é o povo da aliança, me ouviu, imagine Faraó. E aí o verso 13 vai falar, por mais que Moisés falou isso, Deus falou, não, vai lá, liberta o povo, faz tua parte. Basicamente ele fala assim, né, confia meu filho, vai, para de me encher a paciência e faz o teu trabalho. Então aqui você tem, como leitor atento, essa expectativa de que tudo vai dar certo e que o povo vai ouvir Moisés e vai estar do lado dele. Só que diferente quando Moisés chegou e mostrou os sinais, agora o povo se fecha. Então parece que nem de voltar, de fazer de novo os sinais para vocês verem, vai funcionar. O povo está fechado. E aqui você esperava Moisés sendo colocado como grande libertador. Mas aqui não tem isso. Eles reclamam, e no fim Moisés ele fica ali, tipo, meio que vendido, né? Enfim. E, de novo, e aí Moisés? Eu chamei você para dar um passo de fé. Você vai continuar pela fé ou você quer voltar àquilo que deu errado lá no começo? Sim. Quando você tentou resolver. Porque quando você achou que era você que resolvia, então, até esses, de novo, lembrando que cada passo da jornada é uma construção de caráter, é uma transformação. E não é só o povo de Israel que precisa aprender a confiar em Deus, é o próprio Moisés. De fato. Porque Moisés já meio que deu sinais de que ele não tá confia. indo, mas ele ainda tá assim, tipo, assim, Moisés, ou você confia ou você não confia. Então, assim, sou eu que vou fazer, eu prometi, e aí você tá vendo que tá dando errado do seu lado e tá duvidando. Mas você não tem que ficar confiando em você tem que confiar em mim.
né? Isso, a gente falou sobre a palavra conhecer aqui, é justamente isso. Moisés não conhece a Deus de fato. Porque o conhecer, de novo, é se relacionar, é ter esse contato íntimo, é confiar. Moisés, ele foi mandado por Deus, mas ele ainda não confia de fato que esse Deus parece que vai libertar o povo. E aqui, nesse texto, eu gosto muito disso, tem uma questão chamada de intertextualidade. Olha que bonito. Esse texto, ele está em diálogo com outro texto. Isso acontece muito na Bíblia. Uhum. Na Bíblia, diferente do que alguns pensam que os textos são escritos de qualquer jeito, na verdade, na Bíblia tudo é feito com muita intencionalidade. E quando um texto bíblico é escrito e tem paralelos com outro texto bíblico, é porque esses textos bíblicos foram escritos em diálogo. Então, é como se eu te falasse uma coisa, aí depois o Isaac falasse outra coisa, confirmando ou não o que eu falei. Então, tá dialogando com isso. E tem um texto lá de Elias, em que os mesmos elementos que estão aqui aparecem lá também. Isso é 1 Reis, capítulo 17. Quando ele vai aparecer lá para o rei, falar que não vai chover, depois ele vai até Sarepta, de Sidom, onde ele encontra aquela viúva, que tem o lance lá do azeite, da farinha que não falta. O que acontece? Ele chega lá, ele faz esse milagre da farinha e do azeite, e aí você pensa, tudo deu certo, se resolveu. E o menino, filho da viúva, ele morre. E aqui como lá, chega a viúva para o profeta e fala, o que você fez? Você veio até aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Então é como se a chegada do profeta, em vez de trazer vida, traz morte. Juízo. E ela briga com o profeta. Igual aqui. Aí o profeta vira-se a Deus e faz como Moisés. Reclama com Deus. E Elias fala, ô Deus, até sobre esta viúva com que eu me hospedo, o Senhor fez mal matando o filho dela? E ele vai, Deus não responde a ele, diferente aqui, Deus não vai responder ele, e Elias vai se deitar sobre o menino, vai orar sobre o menino 3 vezes, o menino volta à vida. E aí tem uma fala da viúva fantástica, que ela fala bem assim, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então quais elementos você tem? Você tem um malefício acontecendo, ou o profeta indo até a pessoa, um malefício acontecendo, uma reclamação da pessoa para com o profeta, uma reclamação do profeta para com Deus, e depois um reconhecimento, através de um milagre, da pessoa que esse profeta é de fato homem de Deus. Aqui em Êxodo capítulo 6, você tem os mesmos elementos. Uhum. O profeta chega, dá tudo errado, o povo reclama, o profeta reclama com Deus, só que a diferença é, o milagre é Deus se revelando a Moisés, assim como lá foi o menino ressuscitando. Só que lá em Elias, a mulher reconheceu que eles eram homem de Deus. Foi resolvido. Aqui a resposta do povo é não acreditar. Então é basicamente como se, tudo bem que lá o menino ressuscitado aqui não vai ter nenhum resolvimento agora, só depois, mas é como se no final de tudo a viúva olhasse para Elias e falasse, não sei quem você é, você estou um menino, mas do que isso me serve? Só que aqui tem uma questão que é muito legal. Por mais que o povo não reconheça Moisés como esse homem de Deus e reclame com ele por conta do sofrimento, não ouça ele, Deus o reconhece e Deus está com ele. Uhum. E aí o que vale mais? O pessoal reconhecer que Moisés é o homem de Deus ou Deus estar com ele? E às vezes a gente espera isso, né? Espera esse reconhecimento das pessoas das nossas coisas, que reconheça que a gente foi mandado por Deus. Mas muitas vezes isso não vai acontecer. Sim. Quantos foram mandados por Deus e que as pessoas não reconheceram? O próprio Paulo, a igreja teve muita dificuldade de aceitar ele, né? O seu povo o rejeitou completamente, né? A sua patota, né? Os seus amigos. Quiseram matá-lo e tudo mais. Sim. E outra coisa, né? Quando a gente fala de missão, e a gente estava falando sobre eleição, chamado, o chamado muitas vezes ele tem papéis diferentes, são chamados diferentes. Sim, de fato. Você pode ter um chamado mais de misericórdia, de graça, de arrependimento, mas às vezes é um chamado para levar o próprio juízo. Perfeito. Então, assim, é nesse caso que as pessoas de fato vão se opor a você, né? Não é o caso de Moisés aqui, mas, quer dizer, ele é para o faraó. Sim. Né? Ele é as duas coisas. Ele é a libertação para o povo, misericórdia para o povo, mas juízo para o faraó. E só que também no juízo para o faraó é misericórdia para os egípcios. Sim. Né? Como a gente vai ver mais para frente. Então, assim, é de se esperar que haja resistência. Só que, de novo, onde está firmada a confiança de Moisés? Ele vai cometer o erro de ser autossuficiente, igual o faraó já demonstrou que é, ou ele vai confiar de fato em Deus. naquele que é o todo-poderoso? Olha, eu sou o todo-poderoso, eu já me apresentei dessa forma. Então, se eu sou o Senhor, por que toda vez você está tentando tomar a rédea? Né? Eu já
não sou eu que sou o Senhor? O povo não me conhece como o Senhor? Você não me conhece como o Senhor? Quem não me conhece é o faraó. Mas você que me conhece, toda hora você tá voltando aqui e falando assim, Deus, o que eu estou fazendo não tá dando certo. Enfim. E aí, seguindo aqui a sequência do texto, a gente tem o porquê que o livro do Êxodo é chamado de os nomes, né? Sim. Do verso 14 até o 27, a gente vai ter agora as genealogias, mostrando assim, e é sempre muito importante porque pra gente é uma leitura meio chata, mas lembrando que a Bíblia não foi escrita pra gente. Que loucura. E genealogia é bem importante, porque genealogia, ela coloca a história no tempo. E pra gente é meio difícil até fazer, tem aquele monte de historiador, mas tá. Mas lembrando, quem tá lendo esse texto, quando Moisés escreveu e pra quem ele escreveu, tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Sim. E quando ele olha isso daqui, ele tá meio que tipo assim, indo no cartório checando se isso aqui é verdade mesmo. Eu falo assim, não, é esses caras aqui, eles estão na família, eles estão aqui localizados e tal. E a galera que tá lendo pra começo de conversa, é uma galera que tá no exílio, ou a galera que tá lá na época dos reis e tudo mais, eles olham e falam assim, não, essa é a nossa história, olha aqui, ó. Porque na minha família, se eu cruzar aqui as árvores genealógicas, tá aqui, ó. Eu consigo puxar aqui esse povo, né? Então é a história do próprio povo. Então pra gente, às vezes, meio chato e tal, mas é importante isso pra falar o seguinte, olha, a história do povo começa aqui. E ela tá fundamentada em questões históricas, né? E documentadas e tudo mais. E aí no verso 28, você vê que Moisés pegou tão mal com essa situação toda, que ele vai contar pela terceira vez a mesma coisa. Sim. Ele vai recapitular. Então, no dia que... Sabe aquele dia lá que o Senhor veio falar com Moisés? E aí ele disse, olha, vai lá falar com o faraó, tal, tudo que eu digo a você. Só que aí ele ainda fala, né? Mas aí eu falei, ó, verso 30. Porém, Moisés respondeu, eu não sei falar bem, como é que o faraó vai me ouvir? Então parece que ele tá lembrando, né? Tipo, Deus, lembra quando eu falei que não ia dar certo? Então o Senhor disse a Moisés, capítulo 7, veja, eu constituí como Deus, você como Deus sobre faraó. Lembra que ele fala que ele é como Deus para Arão, né? Sim. E o seu irmão Arão será o seu profeta, a sua boca. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a faraó para que deixe sair da terra, da sua terra, da terra de faraó, os filhos de Israel. E aí ele repete, rapidinho. Tá. Eu, porém, endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E ele segue falando, né? Faraó não vai ouvir vocês, e aí eu vou pôr minha mão sobre o Egito, farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. E aqui a gente tem uma das primeiras dicas de por que Deus está fazendo tudo isso. Julgamento. Deus, não era muito mais fácil chegar lá, fazer o faraó e os egípcios desmaiar, ou só falar assim, muda o coração dele lá, fala com ele só, aparece de noite pro faraó. Mostra em sonho pra ele. Eu sou Deus. Ah, é que eu não conheço você. Brilha. Você é Deus mesmo, então deixa meu povo ir. Mas por que brilha? Não, já entendi. Fogo, ó, o seu castelo vai pegar fogo e não vai se consumir, olha. Faraó, bota a mão aqui, ó. Ô, lepra! Né? Tipo assim, o faraó, pega uma jarra de água, joga sangue. Sim. Senhor, já entendi, o que é pra eu fazer? Não é em segredo, não é direto no coração de faraó. É assim, faraó, deixa meu povo ir. Ai, Deus, deixa não. Parece que é isso, né? Que ele tá falando aqui. Mas por que isso tudo? Faraó não vai ouvir vocês, tal, eu vou agir com manifestações. E verso 5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, a primeira dica que a gente tem aqui é, Deus está fazendo tudo isso em prol de Israel. Exatamente. Então, dane-se os egípcios. A gente comentou isso, né? O propósito do Êxodo, né? Então, tem a ver com Israel, se tornar essa nação. Tem a ver com os cananitas, como a gente tinha falado na lição passada, e aqui torna claro, também é para os egípcios. Se Deus chegasse, inclusive, para Faraó, talvez numa visão só dele, ele talvez não respeitasse a liberdade de Faraó, né? Porque, inclusive, o texto vai trabalhar isso, que Faraó tem liberdade de recusar também a ordem divina. E Deus está mandando o seu profeta ir falar com o Faraó, porque isso também é o juízo divino. E juízo é essa via de mão dupla, que é libertação, mas também juízo de julgamento e destruição para os maus. Exato. Então, assim, você vê, nesse juízo também, os egípcios vão saber que ele é o Senhor. Tá envolvido nisso. E a gente vai ver lá na frente que isso vai fazer uma diferença muito grande para muitos desses egípcios. Perfeito. Tá? Mas a gente não vai se adiantar aqui, tá? Acho que tem dois pontos que é legal a gente trabalhar aqui, que é o primeiro da ideia do profeta. Tá. Então, Deus, quer dizer, Moisés vai ser como Deus para Faraó, e Deus tem um profeta, que é a boca. Isso, que é Arão. Quem vai ser a boca de Moisés vai ser Arão. Exato. E é legal a palavra profeta aparecendo aqui,
Porque a gente sempre, quando pensa em profeta, a gente vai ver com essa ideia de o cara que vê o futuro, né? Sim. Só que aqui você tem o profeta sendo colocado, somos só aquele que fala aquilo que Deus pede. Isso. Só que é interessante isso, porque o profeta na Bíblia não tem tanta relação quanto ao ver o futuro, mas muito mais como sendo o cara que fala o que Deus fala. Inclusive, as previsões do futuro não é o profeta que tem, mas é Deus quem revela. Deus. E o profeta só está falando. Sim. Porque profeta é boca de Deus. Isso. Tanto que no Antigo Oriente Médio, a visão que, a função, na verdade, que mais se assemelha ao profeta é a do mensageiro real, que leva uma mensagem do rei para outro rei, para o povo, né? E ele tem que falar exatamente as palavras do rei. Porque se ele não fala as palavras do rei, e ele inventa coisas, a responsabilidade está sobre ele, o profeta. E olha que peso, né? Deus te fala uma coisa, e você não repete como Deus falou, você muda alguma coisa, e alguém se perde, alguém morre por conta disso. De quem é a culpa? É do mensageiro, é do profeta. Então o profeta ele carrega essa responsabilidade também com um privilégio, que é de ser boca de Deus. Sim. Eu gosto muito de falar sobre profeta, porque a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia vai ser em Gênesis 21. Desculpa, Gênesis 20, com Abraão. Deus fala que Abraão é profeta. Só que naquele contexto, ele está no contexto de uma mentira. Que ele mentiu para o Senhor da terra lá, falando que a Sara era irmã dele, mas na verdade não era. Ela era meio irmã, mas na verdade tinha outra parte que ele omitiu, que era esposa. E Deus fala que ele é profeta. E o texto fala assim, esse rapaz é profeta e ele intercederá por ti. No texto bíblico, a função básica do profeta nem é falar o que Deus pede, mas é interceder, é orar pelo outro. E é uma coisa que Moisés e Arão vai ter que fazer muito por esse povo. É ser esse meio de campo e interceder pelo povo. Porque não só os egípcios precisam saber de quem é esse Deus, mas o próprio povo também precisa saber. E eles precisam desse profeta que interceda por eles perante Deus. Até porque quando a gente chega mais à frente, principalmente no período dos reis, lembrando que em Deuteronômio a gente vai descobrir que Deus não queria exatamente que o povo tivesse reis. Mas ele ainda falou, quando tiverem... E quando vocês tiverem, né, que vocês vão fazer de qualquer forma... O rei, ele não vai ser essa figura. Por quê? Porque em todas as religiões pagãs, o mediador entre Deus e o povo é o rei. O rei é a figura divina. Sim. Só que isso gera um problema, porque o cara que é o líder político, ele concentra nele também o poder religioso. E qual que é o problema disso? Você misturar a lei humana com a lei divina. E aí você faz o que você quiser porque você é representação da divindade. Representação da divindade. Com Israel não é assim. Porque tá lá o rei fazendo o que bem entende, como soberano supremo sobre o povo, e Deus manda o profeta. Porque quem é o intercessor entre Deus e o povo é o profeta, não é o rei. Perfeito. Então quem é que vai falar pro rei que ele tá errando? Que ele não tá representando o que o povo deveria ser para Deus e não tá representando o que Deus deveria ser pro povo? É o profeta. Né? E aí você tem esses vários casos. E aí você tava falando aí da responsabilidade de falar o que é certo e tal. Lembrou do próprio Jonas. Perfeito. Porque lá em Reis, Jonas, ele começa a virar pro rei e fala assim, não, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Aí vem Amós e fala assim, tudo que ele tá falando é maluquice. E esse cara é profeta e Deus manda ele lá fazer um trabalho e tudo mais, né? Então assim, de fato é uma responsabilidade e um chamado muito grande. Mas aí assim, o texto fala aqui, voltando, beleza, que Deus vai endurecer o coração de Faraó. Bah, isso é forte. E aí a gente tem uma discussão longuíssima, né? Só que é importante a gente observar, e talvez que a gente não faça muito, que é olhar essas expressões. A expressão endurecer o coração aparece 20 vezes no texto aqui do Êxodo. E 10 vezes é Deus endurecendo o coração de Faraó, mas também tem 10 vezes o próprio Faraó endurecendo seu próprio coração. Sim. Olha que curioso. Curioso. E, na verdade, a primeira vez que essa expressão vai aparecer, ela vai aparecer logo depois de Deus falar o seguinte, eu sei que Faraó não vai ouvir. E que não vai deixar você sair com mão poderosa. Aí ele fala depois, e eu endurecerei o coração de Faraó. O que está acontecendo aqui? Não é que Deus vai pegar Faraó e falar, não vai sair porque eu quero destruir você. É que Deus já percebeu essa predisposição de Faraó de não querer deixar o povo ir. É a mesma coisa que ele tivesse falado assim, mas o que eu vou fazer fará com que Faraó se oponha. Exatamente. Só que ele fala assim, eu vou endurecer o coração, ou o que eu vou fazer, o meu modo de agir, a minha aparição vai endurecer o coração de Faraó. Exatamente. No fim sou eu que vou fazer isso. Sim. Eu sou o ato causador. Só que tem outro ponto também, é que quando o Faraó se endurecesse, Deus começasse a mandar as pragas e os sinais, rapidinho o Faraó ia falar, vixe, eu vou mudar esse negócio.
E aí, tipo, ia chegar na 4ª praga, ou na 9ª praga, e não ia terminar, sabe? O faraó ia liberar o povo. Aí Deus fala, você tá vindo com afronta pra cima de mim, você tá escravizando o meu povo, quando eu falo com você, você não me ouve, endurece o coração, então agora você vai até o final, até as últimas consequências. Então, metade do processo é faraó querendo ir. Só que Deus tem um propósito com Êxodo, como a gente falou. É o juízo, é o julgamento, Deus quer se fazer conhecido. Então Deus vai usar essa predisposição de faraó e vai explorá-la para que ele consiga realizar todos os sinais que ele quer. Então não estou dizendo aqui que Deus vai, não, eu vou aqui agora aproveitar de você. Não é isso. Ele já percebeu que o faraó tem esse caminho que ele quer seguir. Então vamos até o final. Você quer fazer desse jeito? Então vamos até o fim para que a gente possa fazer direito isso daqui. E lembrando que Deus não está lidando com o Egito. Não. Deus está lidando com o símbolo humano de rebelião, autossuficiência e opressão. De fato. Então, esse julgamento sobre o Egito é o julgamento sobre a Torre de Babel, sobre Adão e Eva, sobre nós. De fato. Que insistimos em criar nossos próprios impérios. E cada um é um reizinho, é um faraózinho sobre alguém, né? Cada um é um senhor de escravos sobre a vida de alguma pessoa, digamos assim. Porque nós, assim, a gente tem nossas micro-opressões, né? Nós, sei lá, se você é chefe de alguém, ou às vezes você é superior de alguém, ou professor, ou dentro da sua família, né? De certa forma, tipo, a gente vai causar opressão sobre o outro e tudo mais, por quê? Porque a gente resolve sempre fazer as coisas do nosso jeito. E ao fazer as coisas do nosso jeito, ou seja, definir o que é certo e errado, a gente se torna, assim como faraó, alguém autossuficiente. E alguém em rebelião para com Deus, né? Para com Deus. E essa rebelião, ela causa dor para aqueles que estão ao nosso redor. Sim. Então, assim, Deus, ele está agindo aqui sobre o Egito em favor da humanidade. Para que a humanidade... O que é o juízo de Deus? Olhem, né? E muito do juízo de Deus não é Deus vindo e punindo. É Deus fazendo, como você falou, levando as nossas escolhas à última consequência. É esse caminho que você escolheu? Então vamos ver ele até o fim. Porque, assim, e é muito o problema da casta política, né? É muito fácil ter uma boa ideia, mas não é você que vai arcar com as consequências dessa boa ideia. É o povo, né? É o povo. Então, assim, se sua boa ideia, na verdade, é uma ideia ruim, quem vai pagar é o povo. Não só em imposto, mas também como aquela política pública vai se desenvolver, né? Então, assim, quem arca com as consequências da escolha humana é a raça humana. Quem arca com as consequências do faraó é o povo, não só de Israel, mas o próprio Egito. Né? Então, assim, o julgamento de Deus, mostrando a finalidade das nossas consequências, né, é, no fim, uma mensagem de esperança para nós. Arrependa-se enquanto é tempo, mude, né? E ele está fazendo isso para que o Egito, não só Israel, para que o Egito observe isso e reconheça. E nesse reconhecimento, talvez haja salvação para alguns ali, né? Isso é maravilhoso, né? Porque você percebe, inclusive, que a ira de Deus, o seu poder, ele só tem um propósito, que é salvar os seus filhos. Sim. Toda vez que Deus ele chega com um ditame de juízo, inclusive com Jonas, que a gente tem trabalhado bastante, esse profeta aqui também. Vira e mexe, ele volta. Volta aqui ao nosso... Ele tá indo para Jope, voltou. Toda mensagem de juízo é uma mensagem de salvação em si. Quando Noé ele vai anunciar o dilúvio, falando que vai chover, cada martelo pregado, cada anúncio feito é uma mensagem de misericórdia, para que o povo se arrependesse. Cada vez que Israel marcha em direção a Canaã e conquista cada uma das cidades, é Deus falando, se arrependam, venham. E cada vez também que Deus dá uma oportunidade para a gente falar sobre a volta dele e falar sobre o que vai acontecer com esse mundo, é também uma chance de misericórdia, para que haja salvação. Porque Deus, como o próprio texto bíblico fala, ele não se agrada na morte do ímpio. Deus não se agrada em ver o injusto sofrendo e morrendo. O que ele quer é que esse cara, ele se arrependa. Ele volte do seu mau caminho e se entregue a Deus. Porque, na verdade, tudo que ele queria de Faraó era isso. Que Faraó tivesse seu coração converso a ele. Mas, em vez de converter o seu coração a Deus, ele endurece o coração, se revolta, se afronta, se rebela. E aí, a gente termina essa sessão, né, com os versos 6 e 7, que, na verdade, é a conclusão desse bloco. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com o faraó. Aqui é a marcação, né, que de fato eles já estavam na flor da idade. Estavam meninos. Meninos, né? Estavam jovens que nem uma ameixa seca, mas ainda assim é de se imaginar, né? Tipo, 80 anos e tanto Moisés quanto Arão, eles não estão prontos. Não.
E talvez leve uma vida inteira pra gente tá pronto também, né? A gente quer acelerar as coisas, mas assim, a confiança em Deus ela é uma jornada diária. Mas o que a gente aprende muito aqui nessa lição e nesses 2 capítulos é isso. Tipo, acho que a tônica é essa, né? Sim. Confiar em Deus é confiar nele. Uhum. Não é assim, eu confio em Deus porque ele me fez alguém muito preparado. Sim. Então eu confio em mim no final das contas, né? Não, confie nele, ele vai agir por meio do seu profeta, por meio das suas ações de poder, de juízo e tudo mais, mas como você falou, no fim das contas o propósito dele é a salvação. De fato. Né? E muitas vezes é nos salvar do Egito, Uhum. da escravidão, do pecado, mas eu acho que a maior salvação de Deus é nos salvar De nós mesmos. da nossa autossuficiência. Exato. E talvez essa é a parte mais difícil. E eu diria, ousando aqui, difícil para ele. Sim. Porque Deus não joga segundo as regras de Faraó. O Faraó não gostou do comportamento de Israel, ele vai lá e pune, ele vai lá e mata, ele vai lá e oprime. Deus, ele age com as regras que ele mesmo estabeleceu, de amor, de liberdade, de graça, né? Então é mais difícil para ele, porque exige dele não atropelar Exato. a nossa consciência, a nossa vontade e tudo mais. Então por isso que ele age dessa forma, porque ele está contando uma história e exemplificando essa história para que todo mundo que está assistindo essa história possa olhar e falar assim, não, tá, eu entendi. Através do Faraó e dessas interações, através de Moisés, através do povo de Israel, eu entendi a minha situação, né? E no fim essa é a história da redenção. É uma história que está nos conduzindo dia a dia para que nós também entremos nesse êxodo que é sair desse egípcio opressor que não só ele está na sociedade, mas a sociedade é uma coisa etérea, é o coletivo do que somos todos nós. De fato. Né? Pequenos Egíptos. E sabe que a gente às vezes coloca Deus como sendo faraó de fato, né? Na nossa própria religiosidade a gente enxerga Deus como faraó. A gente fez algo... Isso não deveria ser. A gente fez algo ruim, então Deus vai me punir. Só que quando você faz isso, você está esquecendo primeiro que Deus é um Deus de misericórdia. E segundo, você está colocando o centro da sua religiosidade, do seu relacionamento com Deus, contigo. Uhum. Então Deus vai agir comigo de acordo com o que eu fizer. Se eu mandar bem, eu Deus sou a vai me medida abençoar. da minha relação com Deus. Exato. Só que você não é medida de nada. Uhum. O que mede o relacionamento com Deus é a misericórdia dele. Então, se ele te abençoou porque se você mandou bem, bênção. Se aconteceu mal porque você mandou mal, não é Deus te punindo porque você mandou mal. Que você tem que lembrar, Deus é misericordioso. Uhum. Deus não está no céu com a chibata, esperando você pisar em falso e dar na sua cabeça. Ele quer que você venha a ele. E ele vai usar os meios que ele tem para te alcançar. Como diria C.S. Lewis, né? Muitas vezes a dor e o sofrimento são o megafone de Deus para gritar no seu ouvido que você não tá ouvindo, né? Sim, e às vezes nem foi ele que trouxe a dor, né? Não, mas o mundo é mau. Todas as coisas no fim cooperam, porque ele faz com que todas as coisas convirjam pro propósito final dele, que é nos transformar a imagem do seu filho. Amém. Né? Glória a Deus. Então, a gente encerra o estudo dessa semana por aqui. De novo, né? A gente vai pulando de galho em galho, passando por cada dia, não está exatamente definido aqui, mas se você olhar aí atentamente, você vai perceber que a gente abordou o assunto de cada dia aí. E na semana que vem, a gente volta para dar sequência nessa história, né? Porque, assim, a coisa vai começar agora. Aquela parte fantástica dos filmes que a gente vê nos filmes, né? As pragas e tudo mais. Deus falou assim, eu vou agir com o meu braço poderoso e vai cair juízo sobre o Egito. Então... Semana que vem, na lição de número 4, a gente prossegue no capítulo 7 de Êxodo para vermos como é que Deus ele vai, então, lidar com essa história toda, mostrando o seu poder e a sua graça, a sua misericórdia, através do seu juízo, né? Perfeito. Então, assim que a gente vai conhecendo mais e mais sobre esse Deus. Não se esquece, você chegou até aqui? Abençoe a vida de outra pessoa compartilhando esse vídeo com ela, tá certo? Abençoe o nosso ministério aqui, que agora é ministério do Leonid também. Foi sequestrado, né? E da próxima, você vai ter que gravar esse episódio sem a palha. Deus é mais. Vai produzir o dobro de episódios sem a palha. Mas enfim, abençoe a gente também deixando aí o seu joinha, porque... o joinha é o quê? O joinha... O pessoal acha que o joinha é pra, tipo, afagar nosso ego. Pra mostrar que gostou. Não. O YouTube ele só entende que o vídeo tem relevância e que estão gostando se você clica no joinha. Aí ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Por quê? Porque tem gente gostando. Tá certo? Então, abençoe a gente também com o seu joinha. Chegou aqui, primeira vez que você viu esse vídeo, se inscreve no canal e já olha aqui na descrição porque tem cursos bíblicos gratuitos aí para você também crescer na sua jornada de estudo da Palavra de Deus. Leonid, obrigado. Que isso, um prazer, semana um privilégio. É nóis, vamos juntos. Tamo junto, tá certo? Aquele abraço. Eu encontro você também na semana que vem pro episódio número 4. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.
Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.